Olá, meu irmão, minha irmã, tudo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Bobeli Lima e venho trazer para você mais uma mensagem da paz de Deus para a sua vida. Mas antes disso, eu quero que você venha a ativar notificações, se inscrever em nosso canal e deixar o seu joinha, tá? Não se esqueça disso, ajude o nosso canal a crescer, a alcançar mais vidas e fazer parte da evangelização. A palavra de Deus, ela é muito importante na vida das pessoas. Tá ok, meu querido? Fique na paz, que Deus o abençoe, e boa oração e boa palavra de Deus. Amém? Fique na paz, que Deus o abençoe poderosamente neste dia. Quero orar por você. Se você puder, você vai fechar os teus olhos. E depois eu quero que você compartilhe, tá bom? Não se esqueça de compartilhar. Esta mensagem precisa chegar a muitos e muitos corações e eu conto com você. Glória a Deus. Feche seus olhos e vamos orar e vamos nos entregar, irmãos, de todo o coração. O Senhor nos ama e Ele espera de nós esta oração. Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por este vídeo tão especial, esta mensagem impactante que o Senhor colocou no meu coração. Pai, muitas pessoas estão aqui, Pai, se sentindo tristes, se sentindo frustradas, abandonadas, porque muitas vezes elas buscaram alegria e muitas vezes essa busca pela alegria afastou elas da verdadeira felicidade. Pai, estamos cansados de tantas alegrias momentâneas, queremos uma paz, um estado de espírito permanente, constante, de felicidade. Senhor, tira de nós, Pai, tudo aquilo que nos impede de desfrutar desta felicidade, tudo aquilo que nos impede de obedecer a Sua palavra. Oh, meu Deus, a cada dia eu tenho percebido, Pai, que vale a pena andar contigo. A cada palavra que eu trago aqui para os meus irmãos, ó Deus, ela primeiro entra no meu coração e isso me traz uma felicidade duradoura. Oh, meu Pai, quantas vezes o diabo coloca na nossa cabeça que na verdade o Senhor é um Deus mau, um estraga-prazer, que não quer que os seus filhos desfrutem da verdadeira felicidade. Mas é mentira, porque na verdade é ao contrário. As coisas do mundo é que nos afastam da verdadeira felicidade. As coisas do mundo nos prometem uma alegria, mas é uma alegria passageira, algo que não dura por muito tempo. Mas graças ao Senhor, ó Pai, a nossa felicidade não acaba quando a festa acaba, quando as doses de bebida acabam, quando os relacionamentos se vão. A nossa felicidade permanece para sempre. E eu quero te louvar, Senhor, porque a Tua presença nós podemos sentir agora. Eu sei que tem pessoas chorando, Pai, porque foram tocadas por esta palavra. E eu te peço, Jesus, cobre esta pessoa com Teu sangue. Jesus, perdoa, Senhor, esses pecadores. Nós estamos aqui arrependidos, Senhor. Temos caído em tentação, temos andado longe dos Teus caminhos, Senhor, e não queremos mais isso para a nossa vida. Oh, Jesus, eu te peço, renova os dons espirituais, batiza com o Espírito Santo. Jesus, enche essa pessoa com uma felicidade duradoura, Senhor. Oh, Deus, mais felizes são aqueles que ouvem e obedecem a Tua palavra. E que a gente não venha se esquecer disso, Pai, quando estivermos diante das tentações, que o Senhor nos ajude a tomar as decisões certas. Ainda que nos doa, ainda que seja difícil, Pai, nós vamos trilhar pelo caminho estreito e apertado que é o de Jesus. Queremos carregar a nossa cruz diariamente. E é em Teu nome, Jesus, que eu te peço, fica conosco, Senhor. Proteja-nos, ó Deus, dos ataques do maligno. Quantas pessoas estão agora atribuladas. Pai, os pensamentos de morte vêm o tempo todo. E por isso eu repreendo o espírito de morte. Eu cancelo toda obra maligna contra essas pessoas. Pessoas que foram alvos de inveja, de ciúmes, de macumba, de tanta coisa errada. Pai, eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo mal contra esta vida e contra esta casa. E eu te peço agora, Jesus, derrama do Teu amor, da Tua graça, da Tua cura, Senhor, sobre esses corpos físicos, sobre esse coração que está machucado e ferido. Jesus, cura esta pessoa por completo. E em nome do Senhor que eu oro e eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez hoje e ainda vai fazer. Continua conosco, Senhor, por todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o que eu senti de falar no meu coração, de falar para você hoje, é a respeito da alegria
e da felicidade. Deixa eu te explicar a diferença entre as duas. A alegria é um sentimento momentâneo. É aquele sentimento de contentamento que você se sente muito bem. Sabe quando você vai numa praia, por exemplo? Eu gosto muito de praia. Na hora que você chega ali no mar, vê uma alegria, né? Vem assim uma satisfação, um contentamento muito grande. Mas aquilo passa. É algo que vem no seu coração. Muitas vezes as pessoas se sentem alegres tomando um copo de uísque, de cerveja, saindo com os amigos, envolvendo com drogas, não é assim? Envolvendo com relações sexuais, com pessoas que às vezes nem conhece. Então a pessoa sente aquele prazer, aquela alegria. E isso vai gerando na pessoa uma dependência. Ela precisa de mais doses, ela precisa de mais relações, ela precisa porque ela quer se saciar. E aí quando ela está se sentindo mal, a primeira coisa que ela pensa é em satisfazer aquela carência. E é por causa disso que muitas mulheres estão me ouvindo aqui, já tomaram decisões erradas por causa de carência. Aí liga para o ex, liga para o amigo, e aí beija, se envolve na cama e tantas outras coisas. Irmãos, isso vai só aumentando o vazio do coração. Você que me acompanha diariamente, você sabe que aqui eu não falo de religião, porque a religião não pode fazer nada por nós. A religião foi criada pelo homem, mas eu falo de um relacionamento que começou, que partiu de Deus, porque diferente de todas as outras religiões em que o homem está buscando se reconciliar com Deus, afinal a palavra religião vem do latim religare, é o homem querendo se religar a Deus. Mas diferente de tudo isso é o cristianismo. Por quê? Aqui no Evangelho da Palavra de Deus nós vemos sobre um Deus que veio em busca do ser humano, em busca de mim e de você. Esse Deus, ele está sempre querendo entrar na nossa vida, e ele fez isso ao enviar Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Porque o nosso pecado causa separação entre nós e Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou a dívida que nós tínhamos com o Pai. E agora quando você aceita Jesus no seu coração, o recebe como Senhor e Salvador e se arrepende dos seus pecados, nesse momento toda barreira é retirada, toda barreira é quebrada e agora Deus começa a operar na sua vida. E agora você não pode mais fazer a sua vontade, mas você tem que trilhar os caminhos do Senhor. Amém? E é por isso que agora você precisa conhecer a Bíblia, conhecer quais são esses caminhos que Deus espera de você. Então, irmãos, falando da alegria, é isso que eu te disse, é um sentimento momentâneo, ele passa. Mas a felicidade é um estado de espírito constante, ou seja, é algo que não sai da sua vida, é um estado de espírito, não importa a situação que você esteja passando, a felicidade ela permanece, amém? Só que a felicidade ela é construída através de atitudes, você tem que tomar as atitudes certas para receber essa felicidade, né? Tem até aquele filme Em Busca da Felicidade, aquele homem passou a maior parte da vida dele procurando encontrar a felicidade, que foi o Will Smith, né? Eu sei que a maioria de vocês já assistiram. É um filme maravilhoso, mas o problema é que muitas vezes a gente busca a felicidade no lugar errado, procurando coisas erradas, que não vão preencher o nosso coração. E é por isso que a maior felicidade está em obedecer a palavra de Deus. E eu quero ler aqui um versículo muito interessante, que está em Lucas capítulo 11, o versículo 27. Olha o que está escrito, irmãos, preste muita atenção. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nesse contexto aqui, Jesus estava sendo acusado pelos religiosos de que ele estava sendo usado pelo diabo. Isso mesmo. Eles estavam dizendo: esse homem aí fica expulsando demônios pelo poder de Beelzebul. Esse homem aí, ele na verdade é um endemoniado, ele é louco. E aí Jesus vira para eles e diz o seguinte: olha, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está por mim, está contra mim. Vocês estão contra mim. E na verdade, que Jesus quis dizer: olha, vocês é que estão do lado do inimigo. Eu estou operando isso aqui pelo poder do Espírito Santo. E aí Jesus então começa a falar sobre batalha espiritual, e ele diz que quando uma pessoa é liberta dos espíritos imundos, a casa fica vazia. Jesus estava falando sobre o coração. E ele disse assim: olha, quando uma pessoa
você expulsa um demônio de uma pessoa, a casa dela fica vazia. E se essa pessoa não preenche a casa dela com a presença de Deus, buscando ao Senhor, o que acontece? Aqueles espíritos imundos, eles vão por lugares áridos e eles voltam naquela casa. Quando eles encontram aquela casa vazia, eles vão e chamam outros demônios. E ele então vem com mais 7 demônios e Jesus diz que o estado daquela pessoa se torna pior do que no começo. Irmãos, Jesus estava falando palavras muito importantes a respeito da batalha espiritual. Mas não é isso que nós vamos tratar hoje, tá bom? O que eu achei interessante é que naquele momento, uma mulher chegou para Jesus, uma mulher lá da multidão, e ela disse: olha, feliz é a mulher que te deu a luz e que te amamentou. Ela estava falando de Maria. Ela viu aquele menino tão abençoado, aquele homem, né, que era Jesus, e ela pensou: nossa, feliz deve ser a mãe dele, né? Porque imagine gerar um homem tão abençoado como ele. Na verdade, essa mulher pensou direito, ela pensou bem. Realmente, qual mãe que não quer ter um filho como Jesus? Não é verdade? Mas o que é mais interessante é que Jesus responde para ela, no versículo 28. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Irmãos, aqui Jesus estava falando, realmente, a minha mãe é uma pessoa feliz. Mas ele falou, mais feliz ainda é aquele que ouve a palavra de Deus e que obedece. Irmãos, a felicidade está em obedecer a palavra de Deus, mais do que qualquer outra coisa. Muitas vezes a gente acha que já somos felizes porque construímos uma carreira de sucesso, porque temos filhos andando nos caminhos do Senhor, porque conseguimos uma boa vida financeira estável. Tudo isso realmente nos traz aquele sentimento de felicidade, é algo duradouro. Mas o que Jesus estava falando aqui, que existe uma felicidade muito maior, que é nós obedecermos à palavra de Deus. Irmãos, quando nós obedecemos à palavra, nós estamos adquirindo recursos no céu, riquezas eternas, que o dinheiro nenhum deste mundo pode comprar. Tem pessoas que vão passar por esta terra e não vão conseguir ter R$1.000 na conta. Não vão construir nenhuma casa, não vão conhecer sequer uma outra cidade, quanto menos um país distante. Mas essas pessoas estão adquirindo riquezas na eternidade. E aí Jesus diz para essas pessoas: olha, vocês são felizes de verdade, porque vocês têm paz de espírito. Vocês podem passar as piores lutas. A doença pode bater na porta, o desemprego, talvez problemas familiares, mas vocês terão paz de verdade. Amém? Então, irmãos, nós precisamos buscar a verdadeira felicidade, que só pode ser encontrada em um relacionamento com Jesus e obedecendo a sua palavra. Amém? E é interessante que aqui no capítulo anterior, em Lucas capítulo 10, nós vemos os discípulos voltando muito alegres. Jesus havia enviado os discípulos de 2 em 2 para pregarem nas cidades e também fazerem milagres, prodígios e expulsarem demônios. E eles voltaram tão felizes, tão alegres, e eles disseram para Jesus: olha, nós ficamos impressionados porque o teu nome, Jesus, tem poder. A gente colocava a mão na cabeça das pessoas e os demônios saíam delas. E aí Jesus falou: olha, vocês estão se sentindo alegres por causa disso? Saibam que a maior felicidade é saber que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Irmãos, a maior felicidade de um ser humano não deve ser reconhecido pelas pessoas, ter cargos importantes, ser uma pessoa de influência. Não, a maior felicidade deve ser saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Irmãos, quando a gente se apresentar diante de Deus, no grande julgamento do Senhor, Ele vai abrir os livros e o livro da vida vai ser um deles. Eu já fiz até um vídeo aqui no meu canal falando sobre os 7 tipos de livros. E então um desses livros é o livro da vida. E Ele vai olhar para ver quem está registrado neste livro. E a Bíblia diz que somente aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus. Somente aqueles que tiveram suas vestes limpas pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, aqueles que entregaram suas vidas para Jesus e foram perdoados. Somente esses estarão ali no livro da vida e poderão entrar com Jesus por toda a eternidade. Então, que você possa estar nesse livro da vida. Esta é a maior felicidade. É andar na presença do Senhor e permanecer nos seus caminhos. Amém?